E aí galera, como vocês estão? Tudo bem? Estou com os meus horários todos desregulados. Estou gravando isso aqui no domingo, acabei de voltar de viagem e estamos totalmente desregulados. Tudo errado. Fui para Gravatá, uma cidade aqui muito linda de Pernambuco, que eu moro em Pernambuco. Foi muito bom o tempo, só que eu me atrasei todo. Não teve gravação, não teve vídeo sábado e domingo da exposição de Romanos. Tô gravando isso aqui no domingo para ir pro ar na segunda. Vamos ter vídeo terça, vamos ter vídeo quinta. E eu vou ter que me virar nos 30 para fazer isso. E ao mesmo tempo, também, como que eu posso dizer, a, ir com todas as minhas demandas. E vamos embora, né? Vamos aqui, porque hoje a gente vai fazer uma análise, estamos aqui em O Mundo da Lua, de um dos meus livros favoritos. Ah, Talvez não sejam os meus tops livros favoritos, mas com certeza o escritor é o meu escritor brasileiro preferido. E um dos meus escritores de livros favoritos, que é o Machado de Assis. E simplesmente toda a escrita do Machado de Assis, tudo que ele faz contando as histórias no Alienista, e principalmente nesse livro daqui, Dom Casmurro, que é o livro da nossa análise de hoje aqui no Mundo da Lua, com uma perspectiva mais cristã, bem reformada, bem filosófica também. E é o que eu quero passar para vocês um pouquinho dessa lição. E o que é que eu tenho a dizer para vocês? No início do livro, nós vemos a mãe de Bentinho fazendo uma promessa, dizendo que o seu filho se tornaria um padre. E ao longo da vida de Bentinho, ele vai crescendo com sua amiga Capitu. E ele vai se imergindo, porque quando estamos crianças, nós não temos uma capacidade de pensar, mas nós seguimos aquilo que os nossos pais têm. Os nossos pais são nossa maior inspiração. A nossa mãe é a nossa maior inspiração. O desejo da nossa mãe é o nosso desejo, muitas vezes, quando estamos pequenos. E o Bentinho vai crescendo, e quando é pequeno, ele sempre brincava de fazer a Eucaristia, porque é meio que a Santa Ceia dos católicos. E Bentinho sempre fazia isso, fingindo que estava pregando, fazendo um sermão. E basicamente ele cresceu totalmente com isso. Até que chegou um momento na sua vida que ele começou a tomar suas decisões por si, onde ele fez sua profissão de fé, entre muitas aspas, e ele se apaixonou por Capitu. E Capitu se apaixonou por ele. Porém, algo que muitas vezes levou para a discussão no final do livro, se Capitu traiu ou não traiu Bentinho, é o que vai levar a minha pequena análise desse livro de hoje aqui no nosso quadro O Mundo da Lua. Se você gosta desse tipo de quadro, onde eu trago minha análise e minha visão sobre os temas, se inscreve no canal, deixa o seu gostei aqui embaixo e vamos nessa aventura. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo para ajudar aqui o canal, tá certo? Bom, vamos lá. Minha visão, o que aconteceu aí? Bentinho, ao longo do livro, muita gente diz que ele é um narrador bem misterioso e que a gente não consegue confiar tanto nele. E isso leva ele a ser taxado de mentiroso, tanto que muitas pessoas acreditam que Capitu não traiu Bentinho. Eu incluso. Quando eu li pela primeira vez. Porém, nessa minha releitura de Dom Casmurro que eu estou fazendo, eu estou imaginando outras coisas para a minha leitura. Eu vejo que os desejos dos pais para os filhos, que muitas vezes é o que acontece até na nossa vida real, colocam um peso nos ombros das crianças, de ser melhor que os pais, de seguir um caminho igual do pai. Vai ser engenheiro, como acontecia comigo, que meu pai, eu quero ser professor. Não, não pode, pouco dinheiro, vai ser engenheiro. Basicamente era isso que sempre acontecia. E isso coloca sempre um peso no ombro dos filhos de querer ser do agrado do pai, ter medo dos pais, ter medo do que a sua mãe, do que o seu pai vai pensar, de querer realizar o sonho deles. Os pais colocam seus sonhos sobre os ombros dos filhos, mas esquecem uma coisa que é a mais simples de todas. Os seus filhos são uma vida distinta de vocês. E foi isso que a mãe de Bentinho fez com ele. A mãe de Bentinho e toda a família colocou sobre ele um cargo que não se cabia a ele, onde a decisão era dele. E ainda digo mais, a decisão era do próprio Deus. Se o próprio Deus quisesse que ele seria padre, ele não iria seguir ele iria seguir aquele caminho independente das circunstâncias. Se Deus não quisesse, ele não iria ser padre, porque Deus governa toda a história. E basicamente
Foi isso que aconteceu na vida de Bentinho. As expectativas sobrecarregaram ele, ao ponto de ele se tornar instável, de se tornar raivoso. E isso vem martelando minha cabeça na análise de todo o livro para quando eu for interpretar o final. Eu vejo o peso das decisões da família de Bentinho sobre ele. E ele cedendo pouco a pouco, ficando com a psicologia instável. E naquela época, você fazia o que os pais mandavam. E quantas vezes isso não acontece com nós? Nossos pais sonham em ser melhor que a gente seja melhor do que eles na real. E isso cai um peso sobre nós de seguir aquilo que nossos pais querem que sigamos. Porém, isso bota o peso nos nossos ombros de não fazer aquilo que a gente quer, de não seguir os caminhos que a gente tem o anseio de seguir. E basicamente isso dói. E dói muito na cabeça dos filhos. E isso nos torna instáveis. Isso nos torna preocupantes. Ah, mas na minha época isso não existia. Acredite, era o que mais existia. Só que a diferença é que as pessoas das épocas antigas aprenderam a lidar com isso de outras maneiras. A maneira de hoje é uma maneira mais libertária, uma maneira mais libertinosa de fazer os desejos do próprio coração. E foi isso que Bentinho tentou seguir, fazer os desejos do seu coração sem consultar o próprio Deus para saber o que ele queria para a sua vida. E no fim, o que eu digo sobre tudo isso aqui de Dom Casmurro, não entrando no tópico se a Capitu traiu ou não traiu Bentinho, talvez agora a minha opinião tenha mudado, mas eu não sei se eu estou caindo na lábia de Bentinho, já caduco por conta disso de ser padre. Mas talvez minha opinião tenha mudado justamente quando eu percebi isso. A psique de Bentinho, todo o peso que ele carregava, mas talvez ele tenha errado também. Enfim, isso são coisas que acontecem na vida e é um pouquinho da minha interpretação aqui de Dom Casmurro. Deixe sua opinião aqui nos comentários e se você também gosta de Dom Casmurro e não tem um livro ainda, o link do livro vai estar aqui na descrição para você comprar com o meu link de afiliado, tá certo? Comprando pelo meu link de afiliado, o preço não muda para você. Se comprar pelo mesmo preço, mas uma parte do dinheiro vem para mim e você me ajuda financeiramente, tá certo? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Beijo bem grande a todos. Clica no vídeo aí do lado e tamo junto, galera. Falou, fui e tchau.